É possível e necessário sair da escravidão dos pensamentos. Esses pensamentos e nossa mente, que usam palavras e muitas vezes uma voz para descrever tudo. Incessantes e contínuos pensamentos que nos distraem, nos iludem, nos mantêm isolados uns dos outros pelo julgamento e nos fazendo acreditar que essa voz e esses pensares são o verdadeiro eu. Há uma qualidade de pensamento que não julga, não condena, não se identifica com as emoções ou sentidos do corpo. Não há palavras, não há voz, e talvez nem devêssemos chamar de pensamento, mas sim de lucidez pacífica. A lucidez que vem ou que é a própria radiância da consciência, que não se prende a definições, mas transcende a forma do positivo e negativo, bem e mal, e que sempre esteve e estará com a aparência de um vazio, um vácuo sem nome, que em verdade não o é. Ao contrário, exatamente daquilo que se pensa. Como um céu em que há nuvens de todas as formas e cores, muitas vezes tempestades, furacões e ventos, pores de sol e alvoradas. Além de tudo isso, o céu sempre está lá, abarcando tudo, sem se comprometer com os ventos ou tempestades. O céu apenas e sempre está lá. Se escolhermos ser perturbados pelas nuvens cinzas e tempestades, ou sermos distraídos, nada vamos perceber, somente as intempéries. Mas, se olharmos através das nuvens com um olhar de lucidez pacífica, veremos as estrelas, as constelações e perceberemos que há galáxias e inúmeros infinitos, tudo muito além do pensamento e do pensar. Lá está o céu da lucidez pacífica, onde encontramos finalmente a paz. Olá, paz e bem a todos, sejam bem-vindos. Esse é o vídeo de introdução ao segundo módulo do curso que nós estamos realizando, a linguagem pacificador, e nós já temos vários vídeos gravados, várias pessoas fizeram o primeiro módulo, a primeira parte, e lá atrás, nós falamos sobre vários assuntos extremamente importantes, né? Desde o que é linguagem, desde a questão da semântica, antropologia da linguagem, símbolos, sinais, histórias, muito importante para que nós consigamos construir ferramentas, ter ferramentas, sermos pacificadores onde quer que estejamos. E ser um pacificador significa que nós, primeiro, acreditamos na paz como um indicativo maior da nossa evolução humana, né? Acreditamos na paz em um sentido de que a paz não é apenas uma palavra, mas são as ações que nós construímos todos os dias. O mundo está vivendo um momento seríssimo, né? Todos sabemos, e nada melhor do que ter pessoas de paz. E para isso, é importante que nós saibamos aonde estamos indo e o que estamos fazendo com aquilo que nós aprendemos ou aquilo que é preciso ser aprendido, que nós possamos seguir em frente. E a paz é o elemento fundamental em todos os sentidos para que isso ocorra. No primeiro módulo, nós tivemos vários assuntos de maneira didática, com slides, com uma série de questões importantes sendo colocadas, né, com pontos a serem
observados, anotações e tudo mais, mas essa introdução é uma introdução aberta e também um convite para quem queira ingressar nesse processo, nesse curso. Eu quero trazer nada didático, mas falar paradoxalmente, inclusive, um pouco contrário de tudo que a gente está vendo, não contradizendo, paradoxalmente o contrário, não contradizendo, mas falando um pouco, trazendo um pouco dessa experiência das relações de forma contundente, humana, de forma que nós possamos também nos situar onde estamos indo com as nossas escolhas. Isso, o tema dessa introdução é a fronteira das escolhas. A fronteira das escolhas, ou as fronteiras das escolhas. Então, eu quero iniciar dizendo algo muito diferente, que nós não podemos ajudar todo mundo. Calma. Eu não estou dizendo que nós não devemos ajudar todo mundo. Estou dizendo que nós não podemos porque nós não temos esse poder. Não temos o poder de fazer aquilo que nós gostaríamos, porque nós nem sabemos tudo. E muitas vezes, quando nós queremos fazer aquilo que é somente da nossa mecânica interna, somente da nossa percepção, e nós falamos bastante sobre percepção, somente da nossa percepção, talvez nós possamos estar indo na direção errada. É muito importante que nós conheçamos as direções a serem tomadas. Por que nós não podemos ajudar todo mundo? Nós vamos encontrar muitas pessoas na nossa jornada, se já não encontramos, se já não convivemos com elas, se já não conhecemos essas pessoas, se não ouvimos falar e assim por diante, pessoas que não querem ser ajudadas. Sim, não querem, definitivamente não querem ser ajudadas, não podem ser ajudadas, né? Entende essa questão do poder e do dever? Não porque não podem ser ajudadas, não querem, porque elas acreditam em outra coisa. E nós vamos encontrar pessoas assim. Não quero que haja confusão no sentido de que as pessoas que eu vou descrever agora possam ser essas pessoas que nós convivemos diariamente e que muitas vezes têm aí uma semana ruim, tem um momento emocional difícil, não está afim, que precisa ficar sozinha, que naquela hora ela vai dizer não para tudo, né? Nós mesmos também, quantas vezes nós estamos num dia bom, temos problemas para resolver, contas para pagar, questões psicológicas a serem examinadas e resolvidas, e nós estamos nesse momento. Então, muitas vezes a nossa palavra é não, às vezes nós somos grossos, às vezes nós somos ranzinzas, e a ranzizice, olhe, né, o burro, né, quando a gente emburra, né, ranzizice, às vezes nós estamos chateados, estamos ensimesmados, e não é o momento. E muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta também podem estar passando por isso, e nós precisamos compreender esse processo, porque estas pessoas não são as pessoas que não querem ser ajudadas, são pessoas normais, absolutamente, como todas as outras pessoas do mundo, estão passando por um momento, e a gente não vai, obviamente, decidir, não, essa pessoa não quer ser ajudada, não, essa pessoa se nega, não é isso. O nosso entendimento sobre o momento de cada um é extremamente importante, porque nós não
conseguimos ler o que vai na mente do outro. Nós não sabemos a história da pessoa, nós não sabemos o que está acontecendo lá nos seus pensamentos, nós não sabemos nada, nós só sabemos o que estamos presenciando em determinado instante. Então, isso é realmente muito sério. Mas, voltando, né? Quem são as pessoas? Quem são essas pessoas que não querem ser ajudadas e o que fazer nessa situação? Bom, existem pessoas no mundo que não querem ser ajudadas, elas têm uma crença, né? A crença primeiro em si mesmo, ou a crença no seu próprio ego, na sua própria verdade, a crença na sua, no seu, não como nós dizemos no eu, não no verdadeiro eu, mas elas acreditam que são verdade, que aquilo que elas pensam, aquilo que elas fazem, inclusive, talvez nem estejam aí. Não querem nem saber se é verdade, se não é verdade, se é bom, se é mal. Não há diálogo com estas pessoas. Temos que entender o seguinte: há um momento em que nós vamos cruzar com indivíduos ou situações onde não existe diálogo. E o nosso papel nesse momento é nos retirarmos. Nem deixar para pensar, porque às vezes nós temos essa síndrome da bondade, né? A gente pensa que é bom, a gente tem essa síndrome da bondade, senão eu vou lá insistir, vou levar uma mensagem, vou levar um bolo, flores, não é o caso, né? Essas pessoas nem vão deixar você chegar no portão. Mas a gente quer ajudar, a gente quer, e aí nós estamos cometendo um grande erro de não termos detectado, percebido, avaliado, e essas pessoas muitas vezes desejam o mal de outras pessoas, e existem, sim, pessoas que desejam o mal de outras. Não vamos nos iludir. Isso existe. Não porque ela não tem oportunidade de ser uma pessoa melhor. Sim, todos temos. Até o diabo teve e até terá. Mas não é o caso. Muitas pessoas desejam o mal. Muitas pessoas desejam o prejuízo do outro. Por motivo nenhum, às vezes. Muitas vezes pelo próprio prazer, pela vaidade, pelo egoísmo, o mal que se instalou ali. O mal está presente naquela situação. Normalmente esses indivíduos não estão sozinhos, né? Estão acompanhados de outros. Muitas vezes podem estar sozinhos também. Então eles podem desejar inclusive a morte de quem quer que seja. E achar que isso não significa absolutamente nada. Não há diálogo. As pessoas que não querem ser ajudadas neste nível, né? As pessoas que praticam o mal. Há pessoas que praticam o mal em um determinado nível, então não há diálogo, não há diplomacia. O melhor que nós podemos fazer é nos afastar. Eu não digo que não seja possível plenamente ajudar. A ajuda, nesse caso, é mental, né? Nós temos que criar pensamentos de luz, pensamentos de paz e mandar os pensamentos. Se você é uma pessoa religiosa, se é uma pessoa espiritualizada, se é uma pessoa que medita e acredita em todas essas coisas, o nosso papel é orar por eles. Não há mais nada a ser feito. Há um outro nível, um pouco abaixo, de pessoas que não querem ser ajudadas. E é também uma questão de, agora nesse caso, questão de crença mesmo, né? A gente pode falar de crença religiosa, de crença política, crença ideológica, em vários níveis diferentes, ou de doutrina familiar, ok? Né? Uma família, uma pessoa que veio e foi doutrinada na sua família, na sua cultura, e essas pessoas não querem conversar
porque não acreditam no que você está falando. E não há espaço para diálogo também. Elas não acreditam no que você está falando, elas não querem acreditar, elas não vão nem abrir um espaço para você se colocar. Porque vamos lá, duas pessoas que têm uma crença, que acreditam nas coisas. Quando debatem, normalmente não vão estar abertas para se converter ao que o outro acredita. É o natural do ser humano. No máximo, estar aberto para ouvir. No máximo, muitas vezes, considerar, e aí sim, respeitar no que o outro acredita, mas um nunca vai convencer o outro. Por isso, ter uma condição muito complicada, o cérebro, porque o cérebro, né? E aí nós vamos encontrar algumas definições, não quer dizer assim, você acredita em Deus, quando você acredita, você estabelece uma referência mental, mas quando você sabe, diferente, e você sabe da paz, é diferente de você acreditar na paz. Se você sabe de Deus, é diferente de você acreditar, porque o acreditar é um ponto de referência com relação a alguma coisa. Esse alguma coisa é uma doutrina, uma cultura, um conhecimento, um livro, uma pessoa, um líder. Não estou falando na questão do acreditar, né? Quando fala assim, acredite em mim, eu estou te falando, né? Isso falamos aí em algumas aulas passadas sobre a questão da semântica das palavras. Então, duas pessoas que creem em alguma coisa dificilmente vão estar abertas para acreditar no que o outro acredita, simplesmente assim. Então, as pessoas que não querem acreditar no que você está trazendo para elas, não vão querer dialogar. Não há diálogo, fica muito difícil. Então, se cria todo um processo, né, social, né, de em quem você pode acreditar, em quem você não pode acreditar, um processo sociológico que está ali na raiz da sociedade, em como ela foi constituída. Você vem desde a sua infância, você vem na sua família desde gerações acreditando que o mal a pessoa, o canhoto, a pessoa que é canhota é o mal. Lá na Idade Média tinha gente que era, né, executada se fosse canhoto, né? É bruxo, tem parte com o outro lado, não é mesmo? O canhoto é a esquerda e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso continua existindo em outros departamentos. Isso não acabou. Não estou falando do canhoto, mas em outros níveis isso continua acontecendo. Então, por exemplo, se você resolve vestir verde e entra num bando de gente que está usando branco, porque o branco é é a moda daquele momento, é o Pantone, né? É a cor do ano, você tá fora, você vai ser olhado torto. Vão olhar torto para você, porque você está de verde, está destoando. Ou é o vermelho, ou que cor você queira usar. Você coloca um chapéu que era utilizado nos anos 50 e só usa chapéu, vão achar que você é uma pessoa diferente. Mas se você vivesse nos anos 50, você não seria diferente. Por que você não pode usar chapéu? Porque pararam de usar chapéu? Só por isso. Então, existem ordens sociais estabelecidas que determinam uma coisa errada simplesmente porque é moda. É feio simplesmente porque determinaram assim. As pessoas bonitas são dessa cor, as pessoas feias são de outra. As pessoas são o que determinam e você nunca vai se encaixar. Nós nunca vamos nos encaixar totalmente. E perceber isso mostra o quanto a luta, né? A luta, muitas vezes, para levar uma mensagem fica difícil. Porque não vão querer te ouvir muitas vezes. E quando nós não podemos ser ouvidos,
o melhor que nós fazemos é nos retirar e vibrar por isso. E hoje nós estamos falando sobre essa fronteira. Qual é a fronteira? Qual é a fronteira que nós estamos ultrapassando? Uma coisa muito interessante. Certa vez, conversando com um advogado, me disse o seguinte, e é verdadeira essa história, me disse o seguinte, eu sei que você é uma pessoa honesta, falando para mim, eu sei que você é uma pessoa honesta, então você nunca vai roubar. Eu sei que você é uma pessoa de um bom caráter, né, de uma família que sempre procurou serem boas pessoas, então vocês nunca vão enganar ninguém. E foi atribuindo uma série de adjetivos, de características positivas para mim, né? Aí eu sei que você nunca vai roubar, eu sei, porque eu conheço o seu caráter, você nunca vai fazer isso. Mas ele disse assim: eu não posso dizer que você nunca vai matar. Isso não é estranho? Tendo falado tantas coisas positivas, né? Como é que no final eu falo assim: olha, eu não posso dizer que você nunca vai matar. Não é porque você acredita que matar é pecado ou que matar seja errado, não é por isso. É porque você pode matar por impulso. Exatamente. Ou seja, você pode estar numa situação em que você quer defender, você precisa defender as pessoas que você ama, a sua família. Então, a única forma é acabar matando o bandido, o mal. Você pode estar numa situação em que existe um hiperfoco, né? Nós passamos por uma situação de perigo muito grande. O nosso cérebro tem um sistema, um sistema de emergência aí, falando de forma para que a gente possa entender, que ele cancela tudo. Ele não quer saber se você está vestindo branco, verde, se você está só de cueca, ele não quer saber nada. Ele só quer saber de sair daquela situação, de se salvar ou de salvar quem é necessário, né? Então, os sistemas do nosso cérebro aí, eles cancelam uma série de funções sensoriais. Muitas vezes, inclusive a dor. A dor desaparece, você entra num estado de adrenalina e quando você vê, você já fez. Sabe aquela história assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez? É isso. Como a mãe que levanta o carro para tirar a criança de baixo, levanta a árvore. Em parte, claro, pode ser que tenha havido a ajuda de um anjo ali, mas para acionar os sistemas deste corpo, que de forma inusitada é uma máquina fantástica. O nosso corpo é uma máquina fantástica. Com a ajuda divina, ele é uma máquina fantástica. Mas o hiperfoco em situações de perigo cancelam vários sistemas, né? Fica ali só no hiperfoco. Então, se você tiver que salvar alguém, para salvar alguém, naquele instante, você tiver que matar, você vai matar. Pode ser que você seja um monge budista e esteja na paz o tempo todo e consiga, mas numa situação de emergência, de catástrofe e de perigo intenso, nós fazemos isso. Então, o que eu estou querendo dizer? E, embora nós tenhamos a capacidade de controlar situações sensoriais, há situações em que o nosso impulso pode nos levar a a ter determinadas atitudes. Então, nós não sabemos muitas vezes se as pessoas cometeram crimes ou que fizeram algumas coisas. Se nós formos ler os autos jurídicos de números, nós vamos descobrir que centenas e centenas de milhares de casos foram esses. E as pessoas foram absolvidas. Foram absolvidas.
porque estavam em uma situação nesse nível. E foi necessário, não havia outra solução naquele instante. Por isso é tão importante que nós busquemos lucidez. Por quê? Qual situação eu estou passando a fronteira? Né? Eu vou insistir em ser o chato bonzinho, eu estou ultrapassando uma fronteira. Nós fazemos escolhas o tempo todo. As fronteiras das nossas escolhas são determinadas pelo grau de consciência e de lucidez que nós temos. Pode ser dentro de casa. Hoje eu decidi que vou fazer jejum. O jejum é bom ou mal? Mas no caso, eu preciso ver se ele é bom para mim. Então eu vou ultrapassar essa fronteira. No caso, meu corpo precisando de nutrientes, eu não estou bem de saúde, vai ser bom fazer jejum, ou eu preciso me alimentar com determinadas coisas que vão me ajudar a me curar. Caso a caso, né? A cada momento nós estamos fazendo escolhas, não obviamente as escolhas automáticas, né? Que a gente tem, eu vou lá, estou com fome, como preciso, né? Preciso fazer minhas necessidades fisiológicas, não são escolhas, né? Mas ao mesmo tempo são coisas que acontecem no automático na nossa vida. Mas as escolhas que nós podemos fazer diante das situações determinam o grau de consciência se nós ultrapassamos essas fronteiras ou não. Até pensando em termos individuais, porque o nosso assunto aqui é sempre com o outro, é sempre com a humanidade, mesmo nas questões individuais, que fronteiras eu estou ultrapassando e isso está me fazendo mal? Fronteiras do pensamento, então, limites, né? Há limites para essas fronteiras. Há fronteiras que nós temos que ultrapassar, né? Temos que ultrapassar a fronteira da ignorância, temos que ultrapassar a fronteira da violência, né? Ou seja, nos tornar mais pacíficos e assim por diante. De forma que, à medida em que nós percebemos que existem pessoas que não querem ser ajudadas, porque elas realmente desejam o mal, sim, sim, há pessoas que desejam o mal. Elas podem até dar outro nome, um nome com cunho político, elas nunca vão dizer assim, eu desejo um mal. Pouquíssimas pessoas, talvez, possam dizer declaradamente que desejam o mal. Mas, normalmente, as pessoas com um grande poder e deseja fazer, eliminar, prejudicar, elas dão outro nome, com outro argumento, e nós vamos ver isso ligando a TV, assistindo o jornal, não é mesmo? Quantos genocídios já não aconteceram e talvez não estejam acontecendo no mundo, né? Eles sabem, o mundo é assim. E nós precisamos ter essa lucidez, precisamos saber quando nos retirar para mandar um bom pensamento para essas almas. Porque ter um pensamento ruim, as pessoas que fazem o mal, é fazer um pouco mal também. Não isso não como uma justificativa de vingança. Porque como justificativa de vingança, nós temos os piores pensamentos, temos os piores desejos para aqueles que fizeram o mal ou fazem o mal, para aqueles a quem nós amamos ou pelas coisas que são boas. E muitas vezes vamos culpabilizar a Deus, a esses. Vamos ter assim, não tenho dó, não perdoo, não quero que morra, quero que isso, quero que aquilo. Esse tipo de pensamento, meus amigos, não está ajudando. O seu sentimento não ajuda. Esse sentimento não vai ajudar.
não vai fazer com que isso aconteça com essas pessoas. Não vai. E você cultivar isso dentro de você, como um instinto de vingança, como um instinto de... Isso não é hiperfoco, não, hein? Isso precisa ser trabalhado. É claro que é muito difícil em um processo emocional, diante de uma situação muito difícil, óbvio, nós desejamos o melhor naquele instante. Como já dito lá em aulas atrás, muitos sentimentos, muitas coisas precisam ser trabalhadas, né? Ninguém perdoa no estalar de dedos, né? Só se a pessoa estiver num caminho de santidade muito grande. Isso é possível também, é muito possível. Nós temos graus de situações que nós conseguimos perdoar com mais rapidez. Há um determinado nível de coisas que a gente não consegue perdoar. Dá para pensar um pouco sobre isso, né? Até onde você consegue perdoar dentro do seu universo, sem fazer comparações, porque nós somos pródigos em fazer comparações, e é a comparação que é o grande mal. É o grande mal. Um dos pensamentos que pode ajudar, uma das formas de pensar, o pensamento pode atrapalhar em tudo, ou pode ser uma ferramenta. É você parar para pensar em um determinado momento em qual é o próximo pensamento que vem na minha mente. Qual é o próximo pensamento? Você pode criar um pensamento ao invés de permitir que ele seja induzido. Ao invés de permitir que ele seja induzido pelas emoções. Outra coisa que pode ajudar e funciona bastante é você se perguntar: quem é você? Passe pelas camadas. E aí a sugestão é a seguinte: vai eliminando, né? Quando você se perguntar quem sou eu, vai eliminando, assim, eu não sou, né? Eu não sou um corpo, esse corpo, eu tenho esse corpo, mas eu não sou esse corpo. Eu não sou esta identidade, ou seja, a identidade civil, né? Que foi dada quando você nasceu. O gênero que você tem, com o qual você se identifica, você também não é isso. Você está assim, neste instante. Mas vá aos poucos eliminando. Eu não sou essa pessoa, eu estou esta pessoa nesse instante. Até que vai chegar um momento em que, quando você compreender que você é maior do que tudo isso, você vai conseguir compreender qual é o seu papel diante de todas as pessoas, ou, primeiramente, qual é o seu papel consigo, né? Então, as nossas fronteiras dependem do quanto nós conseguimos compreender o nosso lugar diante das coisas, o nosso local, onde eu estou, o que eu estou fazendo. É isso. Então, é muito importante, e voltando um pouco, falando um pouco sobre as aulas passadas, essas aulas todas foram todas didáticas, né, com material, com slides, com referências, uma série de elementos para serem trabalhados, e hoje, nessa introdução, estamos vindo para a Terra, né, aqui, não que as aulas não fossem na Terra, mas era uma coisa muito mais estudo e tudo mais, né, e essa introdução bastante raiz, bastante humana, vai nos localizar junto com o nosso dia a dia, né? O quanto nós resistimos. E quando eu falo de resistir, o quanto nós nos
limitamos, nós resistimos a nos melhorar. Não resistência de ser forte, não. Então, nós estamos resistindo a ir para frente, porque os nossos pensamentos, muitas vezes, ali, viciados em soluções rápidas, viciados em obter a informação quando a gente quer, da forma que a gente quer, ou construir na nossa mente uma história que só a gente vai entender, sem querer conhecer a história do outro. Porque é muito fácil nós julgarmos. Nós fazemos isso no automático. Não quer dizer que sejamos maus. Não é isso. Como já falado, como eu já disse, nós passamos aí por um cano, né, cultural, familiar, histórico, onde fomos doutrinados psicologicamente, né? Você vê o outro e fala assim: nossa, como ele é gordo, nossa, como ela é magra, nossa, como ele é feio, nossa, ele é judeu, nossa, ele é cristão, nossa, ele é muçulmano. Automaticamente a gente julga, nós julgamos padrões de beleza, religiosos, padrões políticos, padrões sociais, e nós não paramos para pensar. Nós não fomos buscar informação, a gente não leu o livro, nós não estudamos. A gente ouviu dizer que a família, a cultura, a televisão, os filmes. Olha, existe uma brincadeira que é assim, que é aquela universidade televisiva, né? Em que muitas pessoas aprenderam o que sabem porque assistiram na televisão, através dos filmes. Até coisas que não existem. Sim, coisas que existem, sim. Outras muitas pessoas constituíram o seu entendimento, o seu construto mental, ou seja, a forma como funciona a mente, estudando, lendo, vivenciando, indo atrás, muitas vezes vivendo uma situação muito difícil. Ninguém sabe o que é viver onde não tem água no Nordeste do Brasil. A gente só sabe falar. As pessoas só sabem falar. As pessoas não sabem o que é viver numa favela. As pessoas só sabem falar. Ninguém sabe o que é vivenciar a vida com um parente adicto, um parente, alguém que usa drogas, que está lá provavelmente na Cracolândia. Ninguém sabe o que é ter um parente, alguém que morre por causa do alcoolismo. Quer dizer, eu não digo muita gente não sabe porque ouviu falar, mas grande parte das pessoas, todo mundo tem na família alguém assim. Todos nós temos, mas nós sabemos apontar o dedo para quaisquer outros. Isso eu não estou colocando como não estou colocando isso como uma alusão de sabedoria. Não, só para trazer para a realidade o fato de que todos nós, não somos diferentes nas nossas dificuldades. Só vai variar só vai variar tudo, né? A família, a cor, o lugar onde você mora. O ser humano, de acordo com a sua forma, o seu modus vivendi, as suas próprias dificuldades. Eu não consigo mensurar a dor de uma pessoa porque ela perdeu o seu pet, o seu cachorro. Quer dizer, eu consigo porque eu já perdi, mas eu estou falando genericamente, eu não consigo mensurar. Ai, perdeu um parente e não. Perdeu um parente e não sofreu tanto quanto perdeu o bichinho. Nós não temos o poder
E é isso, talvez o que nós tenhamos é a capacidade de compreender, mas sentir o que o outro sente, não. Então, nós não podemos julgar como o outro sente, o que ele sente. Talvez ele tenha um processo, né, um processo sei lá, não é isso? Assim como muitas vezes nós desejamos imensamente alguém nos ouça, só nos ouça. Não precisa entender. Ou precisamos só de alguém que esteja ao nosso lado em silêncio. Ou só precisamos estar com alguém. Não é isso? Esse é o ser humano. Como o ser humano, como todos nós, estamos neste momento planetário, a porta é na internet, né? As pessoas não são palpáveis, são reais, são reais. Não as suas vidas mostradas ali na internet, tudo a gente sabe que é fantasia, né? Grande parte, né? Grande parte. Mas as pessoas não são palpáveis, elas apenas colocam ali as suas opiniões, colocam ali apenas as suas ideias, só isso. Ninguém sabe o que ela está passando lá dentro. Ninguém sabe por que ela está se mostrando toda bonita, ou toda forte, ou toda isso. Talvez ela esteja um taco por dentro, um taco, um lixo. E isso é o que nos faz julgar. Então, nessa trajetória, o nosso trabalho como pacificadores é pacificar, é não apenas criar pontes para pacificar, não apenas desenvolver uma linguagem especial para que possa chegar a outras pessoas, reunir e criar um estado de comunhão. Não só isso, mas ajudar a pacificar o estado interno do outro. Ajudar. Nós não temos o poder para colocar a paz dentro dele, mas nós temos o poder para ajudar a criar ferramentas, a sustentar para que o outro encontre a paz. Temos essas ferramentas, temos. E o nosso trabalho, esse curso, é para isso. E é por isso que nós temos que saber até onde podemos ir e onde não devemos ir. E, principalmente, descobrir, perceber em nós não podemos ajudar. Ok? Ficamos por aqui. Um convite nessa aula aberta. Aqueles que queiram ingressar, né, nessa jornada da linguagem do pacificador. Depois, se tiver interesse, se comunique conosco, seja lá no meio onde esse vídeo estiver sendo colocado agora. E eu espero e eu desejo, sinceramente, que nós façamos o nosso melhor, possamos dar o nosso melhor na jornada da linguagem do pacificador, ser um ser humano, vive, não apenas crê, mas vive a paz. E isso é o mais importante de tudo, ok? Paz e bem a todos. Até o nosso próximo e feliz, pacífico encontro.